Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Está começando mais uma edição do programa Faça-se. Programa que é realizado pela Rádio Corações Web. Programa que tem por direção e apresentação Estevam Santos. Direção geral de Gilson e Suzete. Direção e edição musical Suzete. Muito bem. Estamos aqui mais uma quinta-feira hoje para falar de Nossa Senhora das Graças e a medalha milagrosa. Bom, antes de nós começarmos o nosso tema, eu queria fazer um convite para você. Você que tem seu Facebook, sua rede social, seu Instagram, seu YouTube, obviamente que são canais comuns e populares. Pode compartilhar vida ou compartilhar morte. Depende de você. Depende do que você vai fazer com as suas redes sociais. Então, eu convido você, neste mês, que é um mês dedicado às almas, de postar uma oração, de rezar uma Ave Maria, por esta alma sua que já se foi, né? Ente querido, um pai, talvez pode ser uma mãe, né? Um tio, um primo, né? Que você perdeu durante esta semana e você queira apresentá-lo em oração. Então eu queria que você colocasse em oração os seus primos, os seus tios, colocasse no mais profundo desacato da vida de oração. Eu queria que hoje você apresentasse essas pessoas em oração e pudesse adentrar ao coração dessas pessoas diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que hoje você colocasse as suas vidas diante de nosso Senhor Jesus Cristo, diante da fé católica, diante de Cristo Jesus, pudéssemos apresentar. Como, Estevam? Nós não paramos. Estamos vivendo tempos de pandemia, estamos vivendo tempos difíceis, mas nós da Rádio Corações Web tomamos medidas de segurança e estamos levando para você conteúdos de evangelização nas redes sociais, inclusive na Rádio Corações Web. Os programas estão sendo transmitidos de casa, né, gravados ou até mesmo editados. Outros programas já estão voltando gradativamente ao estúdio, obviamente com todas as medidas que nós estamos, mas algumas pessoas ainda estão em casa. Amém? Bom, o que acontece? Nós estamos tomando essas medidas, mas nós não estamos parados. Ou seja, há conteúdos sendo produzidos, podcasts sendo transmitidos, então você pode compartilhar isso nas suas redes sociais, o link do site da Rádio Corações Web, né? O link, talvez, de uma foto de Nossa Senhora que foi postado lá no grupo do Facebook. Você vai lá e curte, compartilha. De repente, uma transmissão, uma catequese da nossa amiga Juliana. Muito bom. Convido você a acompanhar. Convido você a compartilhar o link dessa transmissão que acontece todo sábado no seu WhatsApp. Você, como é que faz? Você está lá no Facebook, tem um item chamado Mais Opções. Você vai lá compartilhar. Vai ter um item de Mais Opções. Você vai compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Então as pessoas vão abrir, vão curtir esta transmissão e também vão ativar as notificações. O Facebook vai pedir: você deseja ativar para que outras vezes que a Rádio Corações Web estiver no ar, vocês serem notificados? Você colocar que sim e você irá receber. Então, convido. O botão Mais Opções agora vai ser importante para a sua vida e importante também para a evangelização. O Papa Paulo VI diz que quem evangeliza recebe os mesmos méritos do evangelizador. Você pode dizer: Estevam, eu não sei pregar, Estevam, eu não sei falar, mas com certeza você tem as suas redes sociais, a sua força de comunicação é o dedo. Os toques que você dá no seu Facebook pode transformar uma alma. Aquilo que você posta nas suas redes sociais pode mudar a vida de alguém que talvez esteja desanimado, desistindo de viver, com vontade de se matar, e você vai lá e transmite vida para ela. Isso é muito importante. Então, compartilhe vida e não a morte. Amém? Vamos rezar esta Ave Maria pelas almas. Você
que perdeu um ente querido. Essa semana nós estamos ainda no mês das almas. Diga não à morte eterna. Vamos evangelizar mais pessoas que nós pudermos. Os tempos estão sendo cada vez mais difíceis e nós temos que evangelizar. Ave Mamãe Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai vida, santidade e direção a cada um de nós. Bom, Nossa Senhora das Graças e a Medalha Milagrosa. Essas duas realidades têm um encontro. Há uma série de aparições de Nossa Senhora a uma jovem chamada Catarina Labouré. Hoje celebramos Santa Catarina Labouré. Esta festa acontece no dia 27. Como no dia 27 nós não teremos o programa, nós vamos fazer um programa antecipado. Um programa em homenagem a Nossa Senhora das Graças, antecipado devido à festa que vai ser amanhã desta santa jovem que recebeu a imagem de Nossa Senhora das Graças. Ela aparecia para estas pessoas com menos intelectualidade, com menos vulnerabilidade das pessoas. Nossa Senhora, ela confia nessas pessoas. Por quê? Porque Nossa Senhora não vai encontrar nela argumentos como encontra em nós. Muitas vezes somos intelectuais. Nós vamos achar milhões e milhões de defeitos para não obedecer, e ela sabe disso. E Deus sabe disso. Por isso que Deus quer que o nosso coração seja de criança. Por quê? Porque nós, à medida que nós vamos aproximando mais da nossa intelectualidade do mundo, nós deixamos isso ser maior do que Deus. Nós deixamos aquilo que o mundo ensina e contamina nós 24 horas ser mais do que Deus. E quando você vai mudar, vai converter, mudar a rota, aquilo se torna um karma difícil, é impossível, não posso suportar, porque você já está acostumado àquelas realidades. E quando acontece outra realidade em você, por exemplo, vamos supor que Deus confiasse algo a você, e Deus confia. Aí Deus vai lá e chama você. Aí Deus quer que você renuncie às suas vontades para viver a dele. E aí, como é que fica? Lembrando, sou formado em música e também em rádio e TV. Quando ele chamou para esta realidade, dizia: Esteve, eu quero que você abandone tudo para pregar a minha palavra. O que eu poderia fazer? Falar: não, Senhor, eu quero ser bem sucedido, eu quero trabalhar numa grande emissora, eu quero ser um comunicador bastante conceituado. Depois, uma hora, quando eu tiver tudo isso nas minhas mãos, eu paro e aí eu vou me converter. E aí? E se eu não tivesse o meu amanhã? Se eu não tiver o meu amanhã? Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabe no nosso coração que ainda, apesar de amá-lo, não estou dizendo que você não ama a Deus, não estou dizendo que você não ama, mas o seu coração ainda é cheio de recusas e cheio de interrogações a Deus perante as coisas dele. Então, quando o meu coração se torna cheio destas recusas, Senhor, uma hora eu faço, Senhor, não estou fazendo nada demais. Pois é, este nada demais talvez possa ser um muito demais que você esteja fazendo. Então, muitas vezes nós temos que avaliar isso interiormente, fazer uma auto-reflexão da vida que eu estou levando, do que eu estou levando, da distância que eu estou de Deus, dos caminhos de Deus para a minha vida. E ele encontra nessas pessoas a liberdade de entrega total. Ou seja, os jovens, as crianças de Fátima, quando deram a vida por Nossa Senhora,
As crianças de Fátima não ligaram para o perigo. Lógico que choraram como crianças, com certeza, porque eles eram pressionados a dizer que aquilo era mentira, e eles falavam assim: não, nós não vamos dizer isso, porque o que nós vimos está feito e não tem mais como voltar. Nós vimos a senhora era assim, ela era uma mulher vestida do sol, ela é Nossa Senhora, ela falou que é a Senhora do céu, e nós cremos, ponto final. É isso que ele espera de você. Por quê? Porque o mundo diretamente vai colocar coisas na sua cabeça, como diria um grande sacerdote, né? Vai colocar caraminholas na sua cabeça, né? Padre Léo será um dia um santo da Igreja Católica, Santíssimo Padre Léo, que pregava a verdade com partículas de humor. Bom, e o que acontece diante disso? Ele vai encontrar em nós recusas. Não, Senhor, porque eu tenho uma partida de futebol muito importante, não posso perder. Vai estrear um filme no cinema e eu não posso perder, depois eu vou evangelizar, quando passar essa euforia. Não, que agora eu tenho que preparar para a ceia do Natal, a ceia do Ano Novo. Aí depois, quando tudo isso passar, eu vou compartilhar, eu vou obedecê-lo. Então, a gente coloca as coisas no lugar. É claro que tem coisas piores, como novela, programas, séries, e séries contaminadas, séries que muitas vezes não condiz com realidade cristã. Por isso que eu falo, você tem que analisar o que você está assistindo, o que você tem acompanhado dentro desse tema, e tenha uma entrega total. Ah, Estevam, isso aí é coisa de padre. Não, não é coisa de padre, minha filha. Não é coisa de padre, meu filho. É uma coisa que você pode fazer, que eu posso fazer como leigo, como que sou também, e você também como leiga pode fazer. Obediência é muito maior do que as recusas que você dá. Primeiramente, se o seu coração está cheio de recusas, seu coração ainda está longe de Deus. Se seu coração está disponível para abandoná-lo, isso por Deus, porque fere a Deus, então pode ter certeza que Deus vai ser disponível com você também. Antes de você perguntar: Deus, por que assim comigo? É preciso analisar a quantas recusas você tem feito a Deus, oferecendo outras realidades. Lembrando que tudo isso, Ele te deixa livre, assim como Ele deixou Catarina Labouré livre para escolher, assim como Ele deixou os jovens de Fátima livre para reconhecê-lo, o amor irreconhecível de Nossa Senhora. Então, quando Nossa Senhora apareceu, foi num sábado. Olha que maravilha. Então, ela aparece num sábado, né? Coincidentemente, foi quando ela apareceu neste tempo. Então, vai preceder o primeiro domingo do Advento. Então, a gente vai fazer dentro destas realidades. Para a gente entender esta realidade, a medalha, vamos colocar um contexto dentro desta questão. O mundo moderno, quando nós conhecemos hoje, ele foi criado pela Revolução Francesa. Em 1789, a Revolução Francesa criou o mundo moderno atual, que é um mundo marcado pelo certos valores cristãos que enlouqueceram, valores que foram arrastados para lugares errados, fraternidades, de liberdades, e estes valores vão ser arrastados a partir deste momento. Então, aqui nós temos um grande perigo. A Revolução Francesa foi um dos primeiros álbuns que derrubou a França. A França era conhecido como a sede do
cristianismo, o berço do cristianismo nas terras francesas. E naquele momento que a Revolução Francesa acaba devastando e matando meio mundo de padres que não concordavam, padres que participaram ali, receberam aquela catequese de um jovem, da qual nós já falamos, São Luís, e naquele momento que os padres foram morrendo um a um, porque não concordaram. Então foram levados para o paganismo, afrouxar as situações, as realidades, mudar a realidade. Ou seja, a nossa fé católica nós não podemos mudar e configurar. Nós não podemos modificar aquilo que é. Em nome disso tudo, houve nas ruas de Paris uma enorme carnificina. É nesse contexto que Nossa Senhora aparece na França, essas 3 maiores aparições. No século XIX é uma resposta a esta realidade da devoção. Então, a aparição no Ré-de-Bar, em Paris, depois a aparição em Lourdes e a aparição em La Salette. São 3 aparições que ali até se coroam com estas aparições aí de Nossa Senhora, que foi a França, que se coroam de Nossa Senhora em Fátima. Lembrando que estas aparições, você tem um livre arbítrio de dizer: Estevão, não é verdade, Estevão, isso aqui. Então, mas utilize da fé agora, e não deixe o seu coração inflamado pelas recusas, Ao contrário, deixe o seu coração disponível a Deus e não recusas. Então, o que é que acontece? Ela tem continuidade muito importante. Vamos colocar o conteúdo desta mensagem dentro destas questões. Então a gente vai colocando estas realidades. Neste conteúdo da aparição de Nossa Senhora, nós vamos ver que ela quer preparar o homem católico, ou seja, a pessoa que crê, a nação católica que crê, para os males do mundo moderno. A primeira aparição, nem a Rue-de-Bar, que foi da noite do dia 15 ao dia 19 de julho de 1830, antes de Nossa Senhora revelar a medalha. Ela disse assim: "Le temps seront mauvais", os tempos serão maus. Ela está falando os males do mundo. E esta revelação vai culminar com tudo aquilo que será elevado em La Salette, elevado em Fátima e assim por diante. Então, ela, como mãe, quer estar ao lado dos seus filhos no momento que mais precisa, diante da prova. Então, este é um contexto. Os males do mundo, os tempos serão maus. Mesmo que os tempos são maus, ela dá um remédio a esses tempos. E este remédio que Nossa Senhora nos dá, primeiramente, é estabelecer com os filhos a graça de estar com eles. E estabelecendo com nós, filhos de Maria e filhas de Maria, de estar com ele, é que eu e você vamos estar com Nossa Senhora nesse tempo. Então, o quadro geral da qual nós estamos, desta aparição. Quando ela foi a mensageira, a gente foi no santuário a Rue-de-Bar, quando a gente vai ver esta aparição. Então, a mensagem que ela deu a Santa Catarina
Olha a mensagem de Catarina. Fui apenas um instrumento. Não foi para mim que a Santíssima Virgem apareceu. Se me escolheu, é para que ninguém pudesse duvidar dela. Escolheu uma menina humilde, sem uma formação, e os prodígios, as profecias. E as coisas foram tão maravilhosas que não tem como você colocar uma pauta nesse contexto. Eu lia para vocês um escrito de Catarina dizendo sobre isto. E era comum você encontrar em Bernadette, por exemplo, Santa Bernadette, Santa Lúcia, Jacinta e São Francisco, que eles, em Fátima, falam a mesma coisa. Eles não são soberbos de falar assim, não, eles me escolheram. Não, não foi a mim. Não é a mim que aparece esses tempos, não. Mas é aquela maravilhosa mulher, a mulher que está conosco. É ela que faz com que nós estamos aqui nesses tempos tão difíceis. E nós muitas vezes queremos abandoná-la por qualquer outra realidade. Queremos. Então, Catarina nasce no norte da França, ficou órfã de mãe muito cedo. O dia que sepultaram sua mãe, ela subiu na cadeira, pegou uma imagem e disse: doravante, vós sereis a minha mãe. E aqui ela viveu sua vida cristã, fez a sua primeira comunhão, tinha uma vida muito devota. Ela viu um padre velho celebrando missa, esse padre, e ela ficou tímida e quis se aproximar. No sonho, ela foi visitar um doente, e ela visitando um doente, um padre: você fugiu de mim, mas saiba que você virá até mim e você tem uma missão importante. Tempo depois, ela vai visitar sua irmã, que tinha que se tornar freira da caridade, na congregação de São Vicente. Qual foi a sua surpresa? Ela viu um quadro do padre que tinha visto no sonho, que era São Vicente de Paulo. Então ela viu e entra para as Filhas da Caridade, com 24 anos de idade que ela tinha naquela época. Olha a responsabilidade dos jovens naquela época, né? Não só dentro deste contexto de religiosidade, mas dentro do contexto cristão, né? E se colocar no mundo hoje, se opondo a algumas maneiras que ele leva, não é fácil, mas também não é difícil, porque ele ainda não te convidou a renuncie o teu Deus, senão você vai morrer. Renuncie a tua fé, senão você vai ser trucidado. Ainda não acontece isso. Nós somos livres, entre aspas, para servirmos a Deus. Nós não somos ainda flagelados por esse sistema ainda, mas se nós afrouxarmos a questão moral cristã e não rezarmos mais, e não falarmos mais sobre as realidades cristãs, e nós dermos só para Deus as nossas recusas, nós não entraremos como a irmã da caridade. E foi então diretamente para um noviciado na Rue de Bac, em Paris, no 140, no Santuário de Rue de Bac. Lá ela era noviça. Era uma noviça muito especial. Ela chegou e estavam trasladando o corpo de São Vicente de Paulo. Ela 3 vezes viu o coração de São Vicente de Paulo levitando. Uma vez com o coração branco, outra coração vermelho, um amor ardente, um coração vermelho escuro para significar a dor. Não somente isso, Jesus aparece nela na Eucaristia. Ela via Jesus, a hóstia tornou-se transparente e ela
disse que durante todo o tempo de seu noviciado, via Jesus na Eucaristia. Como confessor, dizia que era coisa da imaginação, que ela deveria resistir. Quando ela resistia, ela deixava de ver Jesus. Mas quando ela se entregava, ela via Jesus. Às vezes Jesus apareceu de uma forma tão súbita. Assim ela foi vendo Jesus, viu Jesus destronado. Exatamente isso. O Cristo Rei que deixa de reinar nos nossos corações. Que é exatamente a Revolução Francesa fez com a Europa e o mundo moderno. Jesus deixou de reinar nos nossos corações, deixou de reinar no mundo. E agora Jesus foi relevado na Eucaristia. Então, esta aparição, na véspera de São Vicente de Paulo, a madre que estava formando as meninas, Madre Marta, vai dizer assim: São Vicente tinha uma devoção a Nossa Senhora. Então deu a elas pedacinhos do Roquette, do seu vitalício de São Vicente de Paulo. Ela levou o Roquette por quarto, e ela, que já tinha visto São Vicente, já tinha visto Jesus, se lamentava porque não tinha visto Nossa Senhora ainda. São Vicente tinha tanto amor, ele vai dar a graça de ver Nossa Senhora. Pegou metade do tecido do Roquette e olhou para ela assim. Quando foi 11h30 da noite, a voz de uma criança de 4, 5 anos de idade: Senhora Labouré, Senhora Labouré, Irmã Labouré, Irmã Labouré, acorde! Ela vai tirar a cortina e vê que tem uma criança vestida de branco, luminosa. Vamos, que a Virgem espera você na capela. Ela pensou: mas vão me ouvir? Eu não posso estar andando por essa hora da noite. O menino responde: não se preocupe, tá todo mundo dormindo. E aí ela foi. O menino ia à esquerda, iluminando o caminho. Quando ele tocou a mão na capela, a capela se abriu. A capela estava toda iluminada com as velas, os círios, tudo acesa. Ela então se coloca-se de joelho perto do altar e nada de Nossa Senhora aparecer. Depois de um tempo, ela preocupava para ver se as irmãs iam descobrir aquilo. O menino disse: eis aí a Santa Virgem, eis aí. E aparece Nossa Senhora. E o impressionante é que as 3 aparições são precedidas, por um Roquette de tecido de seda. Nossa Senhora veio consolar, veio o frufru. As vindas, Nossa Senhora foi tão delicada naquele momento. Nossa Senhora aparece e ela não acredita que é Nossa Senhora. Depois identificou aquela criança como um anjo da guarda dela. Então, da terceira vez, o anjo vai falar. Falou com voz de homem. Falou como voz de grossa, né? Imagina aí uma voz bem grossa. Eis a Santa Virgem. Ela dá um pulo e Nossa Senhora estava sentada numa cadeira do lado do Evangelho do altar, e ela pula e fica ajoelhada, nas mãos apoiadas no joelho de Nossa Senhora, e ela disse: é indescritível o que eu senti naquele momento. Foi os momentos mais lindos e belos da minha vida. Então Nossa Senhora disse: você vai receber uma missão, ninguém vai acreditar em você, vai ser complicado, você vai falar para o confessor. Nossa Senhora, detalhadamente, como ela deveria responder ao confessor: mantenha o seu coração em paz. E o que acontece? Nesta primeira aparição, Nossa Senhora confia e faz uma série de previsões e profecias, dizendo que o rei será destronado. Neste momento, na França, estava vivendo um momento aparentemente de paz. E será esta profecia do rei destronado, porque dia depois
o rei Carlos X será destronado, que vai fazer com que o confessor comece a acreditar nela. Nossa Senhora vai falar estas questões. Olha só, quando a gente fala de Maria, de Nossa Senhora, né? Que ela não é uma mulher qualquer, é Nossa Senhora, ela é minha mãe, é sua mãe. Basta que você deixe o seu coração livre das recusas, né? E aprenda a ter esta humildade de reconhecê-la como mãe, de reconhecê-la como admirável advogada, que intercede por você diante do céu, quando o teu coração merecia o inferno. Então, ou seja, ela abre as portas do céu, ela confia algo, só que ela não fala que vai ser fácil. Desde esse tempo que eu decidi ser mariano, desencadeou uma série de perseguições, e eu louvo a Deus porque dentro destas perseguições está o amor de Deus nas nossas vidas. Eu louvo a Deus em gratidão porque dentro destas perseguições está o amor de Deus. Esta primeira parte deste sonho é porque o coração dela estava livre. Livre para amar, livre para se doar. Então esta foi a primeira aparição, que vai dizer assim: o mundo inteiro será virado pelo avesso, pelos males de todo tipo. Mas venha ao pé deste altar. Lá as graças serão dadas e derramadas para todas as pessoas que pedirem com confiança e fervor, grandes e pequenas, ainda hoje. Então, esta primeira aparição lá em Rue-des-Bacs, na França, ela prevê os tempos difíceis, mas ao mesmo tempo ela dá um remédio, como sempre ela faz. Isso é uma maravilha, porque Nossa Senhora, apesar de nos dar os tempos difíceis, os tempos maus, ela também nos dá a possibilidade dos tempos serem diferentes. Veja bem que ela se confessava e o padre não acreditava nela. Ela ia até o seu confessor e ele não acreditava. Ele recusava-se a acreditar. Era loucura, porque ainda os nossos olhos estão como os olhos desse confessor. Não por maldade, muitas vezes. Outras por maldade. Mas muitos de nós não é por maldade. E a gente tem que entender esta realidade, que muitas vezes o nosso coração ele se recusa por conta que nós não tivemos esta formação que deveríamos ter. Não é que o nosso coração está cheio de recusas e nós não seremos salvos, nós não vamos ser capazes de mudar. Não. Tira isso das suas ideias. Você é capaz de mudar e pode, porque Deus te deu uma inteligência, uma razão para funcionar nos tempos certos, de entender realidades e realidades. Ou seja, de entender as realidades que ferem o coração de Deus e entender as realidades que glorificam o coração de Deus. Aqui que nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, aqui onde eu estou, onde há um crucifixo aqui do meu lado, esse crucifixo é belo, que me lembra que o Senhor morreu, mas Ele ressuscitou. Então o único que pode falar, eis a minha igreja, é aquele que deu a vida na cruz e ressuscitou, que morreu na cruz e ressuscitou. Estabeleceu nós uma ligação entre o céu e a terra, que chamamos de religião. Religuei o mundo do pecado através da fé, através da graça. Quando o mundo merecia o inferno, eu abri novamente a porta do céu para recebê-los. E dei para eles uma mãe Maria. E o que o encardido está fazendo hoje em dia, como lá no paraíso com Adão e Eva? Adão e Eva foi cegado.
a desistir da religião, da fé. Falou: não, vocês não vão morrer não, fiquem tranquilos, comam, fique à vontade. Aí a gente vai e come. E obviamente que aquelas realidades não são para ela. Mas dentro desta realidade, daquela mulher, vamos trabalhar esta realidade. Então, dentro desta realidade de Adão e Eva, dentro desta realidade de Maria, ela ouviu o mesmo anjo? Não. Ela ouviu um anjo da paz, um emissário do Senhor, que diz para ela: alegra-te, que caritomene, alegra-te, cheia de graça. Ouviu a saudação deste anjo que vai de encontro a ela e diz para ela: alegra-te, cheia de graça. O Senhor é contigo, eis que darás à luz a um filho. Ela fica toda confusa e diz: como isso acontecerá? Não conheço homem algum. Ela fala: não é de obra dos homens, mas é obra do céu. Só que as pessoas se afastam, estão se afastando para viver outras realidades. Estão sendo comprados como Adão e Eva, dizendo: não, é verdade, ali está Deus, você está em lugar errado, você está adorando coisas mundanas. E aí coloca essa especialidade, deixando de lado toda a graça que Deus deu em verdade para viver a sua própria realidade. E lá não vai ser um pensamento de Deus, vai ser um pensamento seu. E você não pode ter esse pensamento sozinho, porque logo ele se perde. Por que muitas pessoas às vezes têm aquela crise de 5 minutos e dá um suicídio? Porque ela falou: já fui em todos os cantos e não encontrei a paz. Pois é, já foi em todos os cantos, mas nunca procurou se aprofundar nessas questões. E aí o coração ficou cheio de recusas, o coração ficou perdido. Aí o ser humano vai lá e tira a vida, porque ele já pensou: já visitei tudo, não acredito em mais nada. E aí ele recusa a graça que é feita por Deus, que é o dom da vida. O dom da vida cheio de graça, que é dado por Deus. Toma muito, mas muito cuidado com esse dom da vida, o dom das maravilhas de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos que hoje dizer a nosso Senhor, dizer para Ele que nós queremos sim a Deus. Nós somos simples, mas o que é importante disso tudo? É importante que nós podemos existir uma palavra, mas tanto em Redebach 140, naquele altar, existe a realidade do sacrário. Está em nossas capelas. Quantas vezes nós não nos ajoelhamos na frente de nós? Quantas vezes a gente escuta profecias falsas sobre o corpo de Cristo? E às vezes até recusas diante dos nossos irmãos afastados, que rezamos por eles para que eles encontrem a graça, não para que nós concordemos ou comunguemos as mesmas ideias. Tá certo que muitos deles, eles têm abertura de diálogo, porque sabem que ali não vai ter nada mais, nada menos do que a ideia dele mesmo. Não existe um pensamento, uma graça onipotente. Pode agir, mas tem que trazê-lo de volta para poder ele ter esta graça. Vai ter uma graça permanente, aquela graça que vem somente do coração e da emoção, que acontece lá no mundo também. Lá no mundo você vai ter uma alegria. Quando você está naquele evento, você vai ter lá um momento de paz. Só que depois que você volta daquele momento, suposto momento de paz, você volta a ser quem você era. Não tem um aprofundamento.
Porque não tem como, porque você recusou os planos, os passos dados por Deus. Deus confiou uma miríades de anjos para te guardar e você se recusa a pedi-lo. Deus enviou santos e anjos e a Mãe de Deus para lhe cobrir de bênção e você se recusa. Ou seja, dentro do nosso coração, marcado por estas recusas, Deus nos deu o sacrário, o Santíssimo Sacramento. Nós vamos lá, entramos na capela, olhamos para Cristo e citamos palavras profanas para Ele. Porque quando nosso coração está protestantizado por enviados, como foi a serpente que foi enviada até Adão e Eva, como foi a serpente, lá no paraíso, eles estavam no paraíso, no chamado Jardim das Delícias, e foi visitado ali por aquele anjo. Muitos de nós somos visitados por esses enviados e dizem assim: não, vocês estão adorando apenas um pedaço de bolacha, um pão qualquer um pode consagrar esse pão, não tem problema não. João 32 lá pode consagrar esse pão lá, tá tranquilo, vamos lá. E é triste saber que esses discursos têm convencido as pessoas hoje em dia. Estamos no tempo de apostasia, do que a Santa Amada Igreja e a sua doutrina, até mesmo por conta de falta de catequese dos sacerdotes, falta de catequese das famílias, que colocaram a seguinte questão, que tudo pode acontecer, não tem problema, não há uma igreja só, não há um templo só. Então acaba sendo muito diferente do que nós estamos prevendo hoje. Então hoje a gente está vendo as coisas serem muito diferentes do tempo de hoje. Então a gente vai vendo tantas e tantas realidades e vai aprendendo coisa ainda que não deve e não deveríamos colocar como verdades. Mas perceba a vida desta jovem, que tinha tudo, e percebe que pode ser muito mais do que uma vida, do que uma ideia. Perceba que o coração desta jovem, esta menina, esta pequena noviça, é um coração cheio de Deus, que aconteceu na simplicidade. Só que o mundo perdeu a inocência. É o que nós estamos vendo aí, e o mundo perdendo esta tão facilidade de reconhecê-lo. Tem provocado tristeza no coração dos homens, no coração de Deus, porque o mundo esqueceu daquilo que ele é. O mundo se esquece que ele pode ser diferente do que os planos deste mundo, do que os planos que foram dados por estas pessoas. E em tantos e tantos lugares você não vai encontrar uma felicidade. E em tantos e tantos lugares você não vai conseguir ser feliz se não for um Santíssimo Sacramento, o Santíssimo Rosário da Virgem Maria. A gente só consegue ter paz quando o nosso coração, a nossa vida em Deus, ela está mais alta do que os pensamentos desse mundo. Os pensamentos desse mundo é falar assim: olha, não existe essas coisas, que essas coisas são mentiras. Esse negócio de inferno não existe, que esse negócio de purgatório, isso é invenção da Igreja Católica para levar fiéis. A gente não vai parar de escutar isso. A apostasia vai ser enorme nos tempos de hoje, mas a nossa vida vai ter que continuar sendo uma vida cristã. Coloca a mão no seu coração agora e fecha os teus olhos.
Olha para dentro do seu coração e quantas recusas você deu a Deus. Quantas recusas. O seu coração abandonou até mesmo o seu batismo para viver aventuras, planos que o mundo fez para você e você caiu. Depois de um tempo falou: Estevão, eu tô com o coração vazio. Eu queria voltar a sentir paz. Eu não sei o que está acontecendo. Olha para Ele e deixa Ele diante de ti. Deixa Ele te ouvir. Deixa Jesus consolar o teu coração. Deixa Ele consolar a tua história. Deixa Ele a cada dia mais te trazer de volta para casa. Fala para Ele: Jesus, traga-o de volta. Jesus, me perdoa, Jesus. Eu quero voltar, Jesus. Jesus, me perdoa porque meu coração estava cheio de recusas, perdido. Me perdoa, Jesus. Me perdoa porque meu coração estava cheio de inverdade, Senhor. Por isso eu quero, Senhor, mudar tudo isso. Coloca-me diante de Ti. Eu quero sim, Senhor, ser reflexo do Teu amado, do Teu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque me deste uma mãe. O nome desta mãe é Maria, minha mãe e tua. Obrigado por ter confiado ela em minhas mãos, nas mãos de tantos e tantos católicos no mundo inteiro. Perdão, Senhor, por muitas vezes ter ferido a tua mãe, ter recusado o amor de tua mãe para viver outras realidades. Peço perdão, Jesus. Peço perdão porque o meu coração estava cheio de mim. Peço perdão, Jesus, porque o meu coração estava cheio de recusas, cheio de realidades, cheio de intempéries. E eu quero amar. Eu quero me doar cada vez mais. Ter um coração amável, ter um coração que tenha coragem de dizer para Ti, Senhor: eu quero nascer de novo. Eu quero ser de Deus. Eu quero encontrar Deus com um coração amável, cheio da paz. Príncipe da paz. Me dê esta possibilidade. Não permita que eu me perca. Se eu estiver me perdendo, Senhor, me leva nos braços. Não permita, deixe o Teu sacrário. Não permita que eu deixe o Teu sacrário e a Tua vida como total esperança. Eu quero, Senhor Jesus, como Tua ovelha, ferida e desgarrada, voltar para casa. Quero voltar. Senhor, me ajude. Se estiver no vale de lágrimas, me ajude a voltar, Senhor. Me ajude ao querer o Teu querer, Senhor. Me ajude a amar cada vez mais a Tua Mãe, Nossa Senhora das Graças. A ser cada dia mais um devoto, um consagrado, um escravo de Tua Mãe. Um escravo de Ti por Tua Mãe. Um escravo de Maria, obediente. Escravo de Maria, obediente ao Teu chamado. Não permita que nenhuma proposta me roube, Deus, o verdadeiro, Cristo latente, oculto, mas está perto. Que nenhuma proposta me roube a realidade de ser mais de Deus, de ser católico apostólico romano. Esta realidade persiga por mim diante de tantas e tantas realidades que possuem meu coração. Me ajude, Senhor. Obrigado. Reze esta Ave Maria comigo, sem medo. Ave Mamãe Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, esse programa vai ser dividido em 2 partes, tudo bem? Entre esta primeira parte, nós começamos a falar sobre Nossa Senhora. Nós vamos terminar a semana que vem esse nosso programa. Ficou alguma dúvida? Se você quer esclarecer algum tipo de dúvida que ficou, ou alguma outra pergunta que nós podemos até mesmo dialogar dentro desta questão, mande um WhatsApp para o nosso programa no 11 9 40 37 289. Estou esperando vocês. Está enviando aí a sua pergunta. Nós colocaremos no último bloco do nosso programa. Abriremos um bloco especial para responder a sua pergunta de fé. Mande-nos 11 9 40 37 20 89. E Deus nos abençoe, nos cubra de tantas bênçãos. Não desligue o seu computador, o seu celular. Continue conosco na Rádio Corações Web, que possui 24 horas de evangelização, 24 horas pregando vidas para você como almas santas, amadas de Deus. Até semana que vem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reze comigo. Escravos de Maria, combatentes na oração. Ela combaterá por nós. Escravos de Maria, combatentes na oração. Ela combaterá por nós. Escravos de Maria, combatentes na oração. Ela combaterá por nós. Escravos de Maria, combatentes na oração, ela combaterá por nós. Até a semana que vem. Uma ótima noite. Fique com Jesus e com Maria.